Olá, Prefeitura de São Paulo vai autorizar o uso do aplicativo Uber na cidade. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, vai permitir o uso do aplicativo Uber na capital paulista, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo. Para a atividade ser regulamentada, será criada uma nova categoria de táxi, conhecida como táxi por aplicativo. O veículo terá que ser preto, com 4 portas e com até 5 anos de uso. Diferentemente dos táxis comuns, os carros do Uber não poderão andar pelos corredores de ônibus. E a Prefeitura vai criar uma licença especial com valor que será definido posteriormente. Esse valor deverá ser parcelado e o valor pago mensalmente deverá ser menor que o pago atualmente pelos taxistas. Confira agora os destaques desta quinta-feira, 8 de outubro. CPI dos acidentes ferroviários ouve empresas administradoras de linhas ferroviárias do estado de São Paulo. Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aprova o fim do registro obrigatório de cooperativas na OCESP. CPI das Santas Casas aprova o relatório final dos trabalhos de investigação, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Com 4 horas de reunião e muita explicação por parte das administradoras de linhas ferroviárias do estado de São Paulo, a reunião da CPI dos acidentes ferroviários ouviu 2 empresas, a VLI e a MRS. A reunião da CPI de acidentes ferroviários ouviu 2 empresas, a VLI e a MRS. Juntas são responsáveis por mais de 10 mil quilômetros de linhas férreas, que cortam 50 municípios em todo o estado. A reunião foi extremamente positiva, acho que ela permitiu que a gente pudesse debater o setor ferroviário. Acho que há uma imagem que a gente precisa trabalhar e mostrar que, inclusive, com a ferrovia, nós podemos fazer muito pelo país, né? O desenvolvimento brasileiro, o desenvolvimento nacional passa pelo setor ferroviário e acho que existem externalidades, a questão dos acidentes são importantes, acho que o parlamento com essa CPI cumpre o seu papel de fiscalização, de controle das ações. Nós somos uma concessão federal e, portanto, somos uma prestação de serviço público, é função do parlamento trabalhar esse conceito e eu acredito que a gente pôde desmistificar algumas questões, explicar outras e saímos com algumas lições de casa que eu certamente vou atender. De 2010 até hoje, foram registrados dezenas de acidentes e mortes. Investimentos. Esta foi a palavra usada pelas 2 empresas. 80% dos dormentes foram trocados. A segurança dobrou nos terminais. Obras de recuperação das malhas. 370 milhões de reais investidos só com sinalizações. Números que, segundo as empresas, conseguiram reduzir em até 58% os acidentes entre 2007 e 2015. É fundamental o investimento na malha, é fundamental o investimento na tecnologia para garantir maior segurança da malha. E esses investimentos que nós estamos pensando, quando eu fiz referência ao nosso sistema de sinalização, é, de certa forma, a vanguarda do sistema brasileiro, mundial, né? Nós estamos tentando implementar isso no Brasil. O presidente da CPI acha importante a apresentação dos dados por parte das empresas. Mesmo assim, ainda deve fazer mais diligências até os lugares dos acidentes. 2 importantes empresas que prestaram esclarecimentos hoje aqui, que nos deram a possibilidade de poder entender um pouco mais a quanto anda a ferrovia no estado de São Paulo, e nós percebemos aí que tem coisas divergentes, mas também nós percebemos que existe empresa que tem tecnologia capacitada e com qualidade de prestar um serviço seguro. O que está faltando, na minha opinião, é a fiscalização efetiva dos órgãos competentes, principalmente da ANTT, que nós já fizemos o requerimento convidando para que ela possa voltar aqui e dar explicações que nós não ouvimos até agora. Nós estamos fazendo essa CPI para ver se melhoramos a atuação dos trens aqui no estado de São Paulo e lutar para que o trem de passageiro volte, como era a antiga FEPASA, que tinha a Mogiana, a Noroeste, a Paulista, a Araraquarense, e que dá conforto, não tem agressão ao meio ambiente, é mais barato e é mais seguro. Eu fico muito satisfeito de participar dessa comissão e lutar por melhoria no transporte ferroviário do povo paulista. E vamos saber agora da Frente Parlamentar da Defesa Civil, que está reunida neste momento no plenário. José Bonifácio, o repórter Jorge Machado, nos traz, neste momento, informações ao vivo sobre essa reunião. Olá, Jorge.
Olá, Sérgio. Terminou neste momento o lançamento da Frente Parlamentar da Defesa Civil Cidades Resilientes. Eu contei aqui pelo menos 30 cidades representadas por prefeitos, por secretários, por chefes locais da Defesa Civil. Quem está aqui ao meu lado é o Coronel José Roberto, que é chefe da Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo. E eu pergunto o que vem a ser essa expressão cidades resilientes. São aquelas que conseguem se prevenir ou são aquelas que voltam, que restabelecem a normalidade logo depois de catástrofes? Na verdade, resiliência é um conceito físico onde um corpo que sofre algum impacto volta à sua normalidade o mais rápido possível. E cidade resiliente é isso. Ela sofre o impacto de um desastre natural ou tecnológico, mas que consegue se permanecer ativa e voltar rapidamente à sua normalidade. O povo paulista tem na memória a cidade de Itaoca, totalmente devastada por um temporal. Também a cidade de São Luís do Paraitinga. O que é possível fazer diante deste quadro de mudanças climáticas que está colocado aí para o planeta, para prevenir, para evitar? É possível? O que precisa fazer é isso, trabalhar preventivamente. Nós no Estado de São Paulo estamos construindo uma estruturação bastante forte a respeito disso. Essa frente parlamentar hoje instalada é um marco histórico no país, vai nos ajudar em muito a estruturar, a dar estrutura a esse sistema de defesa civil importantíssimo e ter preparado de alguma forma para essas mudanças climáticas, para as ocorrências das intempéries, dos desastres naturais. A gente tem que estar preparado para isso. Algumas ideias foram lançadas aqui, criação de fundos ou de pessoal técnico especializado. Como é que o senhor vê as propostas elencadas? Veja, nós tivemos ano passado conferências municipais, estaduais e a nacional. Isso tudo foi discutido, está sendo regulamentado e aqui nós retomamos esse assunto. E a gente vai caminhar nesse sentido de criar a função, a carreira de agente de defesa civil. E pensa que a gente vai poder, como município, criar a estrutura de defesa civil que é importante para dar as respostas frente a esse problema de mudanças climáticas. Coronel, o senhor falou aqui em chuvas de mais de 110 milímetros depois de um período de seca. Tem muitas cidades aí no radar que podem ser alvo de catástrofes? Nós está previsto para a próxima semana chuvas intensas em nível de 110 milímetros na região sudoeste do estado. Então nós temos um centro de gerenciamento de emergência, estamos acompanhando, preparados. Existe um link entre o estado e os municípios e a gente, através de SMS, informa todo o município do que vai acontecer. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Vamos ouvir também o coordenador da Frente Parlamentar, que tem 27 assinaturas, o coordenador é o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Deputado, o que falar desta frente, o trabalho que vem por aí, as ideias que já foram entabuladas? Não, o trabalho que vem por aí, muito trabalho. Na verdade, a Defesa Civil faz já um trabalho bastante grande no Estado de São Paulo. O que nós temos que fazer é legislar, né? Isto é fazer esse trabalho ser legal, né? Legítimo, já né? E, acima de tudo, pensar em mobilizar a sociedade paulista para esse grande desafio. Né? Esse é um assunto que muitas vezes a gente pensa que está na TV, está no jornal, mas o dia a dia está mostrando que está presente entre nós. Então, ser município resiliente, hoje é a tarefa de qualquer prefeito que pense efetivamente na sua comunidade, na sua população. E os paulistas estão fazendo a lição de casa, já são 259 municípios resilientes entre 645. Então nós vamos ter que fazer todos os municípios do Estado de São Paulo, municípios resilientes. Nós temos que adotar esse documento das Nações Unidas, né, e, acima de tudo, conscientizar a população desse desafio. Muito obrigado, parabéns, sucesso no seu trabalho. Sérgio, é com você. Aí o repórter Jorge Machado trazendo informações ao vivo dessa reunião da Frente Parlamentar da Defesa Civil que terminou há pouco. E na reunião da Comissão de Educação e Cultura foram analisados e votados 6 itens da pauta. Um dos itens recebeu o pedido de vista, o que trata da convocação do secretário de Educação de São Paulo para falar do Plano Estadual de Educação. Foram 6 requerimentos, 4 aprovados e 2 com pedido de vistas, feito pelo deputado Aldo Demarque do Democratas, para ser melhor analisado pela comissão. Um deles pede a convocação do secretário estadual da Educação, Hermann Vollwald, para esclarecer em uma audiência pública sobre a organização das escolas estaduais por ciclo.
O autor do requerimento é o deputado João Paulo Rilo, que fala da necessidade da presença do secretário aqui na Assembleia Legislativa. A convocação tem por objetivo, não só o esclarecimento por parte do secretário, mas para que ele escute a voz que vem da rua. A voz que vem da rua nega o programa de reorganização, que tem por trás a contenção de despesas. À custa do quê? À custa de você desmontar instituições de educação, à custa de você separar irmãos da mesma escola, de você quebrar vínculos de afetividade, de laços que aquele estudante tem com aquela escola. Então, uma mudança, uma reestruturação de maneira súbita como essa é extremamente agressiva, autoritária, e eu tenho certeza que não vai prosperar. A presidente da Comissão de Educação, deputada Rita Passos, acha que não há tempo hábil para a convocação do secretário, já que estamos praticamente no final do ano. Mas já está agendada uma visita à secretaria para discutir sobre todos os assuntos referentes ao Plano Estadual de Educação. Eu sugeri, e foi acatado por todos, para que nós visitássemos o secretário imediatamente, para que ele pudesse nos explicar essa questão dos ciclos, até para que a gente possa ter argumentos de convencê-lo a mudar, ou então, se ele nos convencer, de nós convencermos as pessoas que estão chegando até nós para debater esse assunto e que eles não estão entendendo direito, Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em São Paulo. Tempo com sol entre nuvens, a temperatura em elevação. A máxima prevista é de 30 graus. Campinas, a sexta-feira vai ser de tempo bom com sol, também entre nuvens. A máxima fica nos 30 graus. São José dos Campos, tempo bom e ensolarado, máxima de 31 graus. Sorocaba, tempo bom com sol entre nuvens, a máxima fica nos 30 graus também. Ribeirão Preto, a sexta-feira vai ser de sol e calor. Os termômetros chegam até os 34 graus. Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aprova o fim do registro obrigatório de cooperativas na UCESP. Detalhes depois do intervalo. Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aprova o fim do registro obrigatório de cooperativas na UCESP, a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. A filiação é exigida por lei estadual desde 2006, com base em legislação federal de 1971. Centenas de trabalhadores cooperados acompanharam a votação que revogou a obrigatoriedade. Os defensores da livre adesão reclamam que a imposição do registro e o pagamento pela associação atrapalham o desenvolvimento das cooperativas. Eles podem continuar representando quem quer ser representado por eles, não as cooperativas livres da agricultura familiar, economia solidária, trabalho, transporte, cultura, eventos que não querem isso. Então, assim, eles têm que respeitar a nossa liberdade, que é o que não está acontecendo. Hoje fazem parte da OCESP, a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, 1.100 cooperativas divididas em 13 ramos de atividade. O movimento Força Cooperativista, que representa as cooperativas de transporte, teme que o fim do registro obrigatório venha a atrair o surgimento de cooperativas desonestas. Temos aqui a OCESP representada por cooperativas e umas entidades aqui que eu não vejo se é de cooperativismo. Me assusta. Até mesmo essa votação foi uma votação de pressão. Eu senti alguns deputados pressionados com isso, com uma entidade que representa o trabalhador seletista, não cooperado, que é um associado, uma cooperativa, nessa pressão indignada. Por 5-4, a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aprovou o fim do registro obrigatório de cooperativas na OCESP. A vitória e a derrota dividiram o espaço do auditório democraticamente. Isso traz um pleito de democracia a todas as cooperativas do Estado de São Paulo. Com esse projeto, o que pode acontecer? Meia dúzia de pessoas mal intencionadas podem abrir uma cooperativa e não vai ter fiscalização. Nós participamos de licitação pública, ou seja, participamos baseado na Lei Federal 866. Com esse PL, a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez seja o fim mesmo do cooperativismo sério que a gente faz aqui na cidade de São Paulo. Por enquanto, nada muda na regra atual. O projeto de lei segue o trâmite na Assembleia
e ainda precisa passar pela Comissão de Atividades Econômicas e ser aprovado pela maioria dos deputados no plenário. A previsão agora vai depender do que a gente vai debater no Colégio de Líderes, e no Colégio de Líderes debater realmente que nós precisamos discutir a pauta dos deputados na Assembleia e não só a pauta do governo do Estado. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, recebeu funcionários e servidores públicos para uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo. No encontro, foi discutido o decreto 61466 de 2015 do governador do estado, Geraldo Alckmin, que veta a contratação e o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor. Raquel é uma das centenas de pessoas que podem ser afetadas com o decreto. Ela passou em um concurso e aguarda a nomeação há mais de um ano. É um grande descaso porque essas pessoas gastaram. Existem pessoas que inclusive pediram para darem um aviso prévio, pediram para sair do trabalho, acreditando fielmente que a administração pública também ia se comportar com o princípio da confiança. Isso não aconteceu. Então a gente está nessa audiência pública de hoje para assustar esse decreto, porque ele vai ferir direitos de pelo menos 335 pessoas. O mesmo acontece com Ana Carolina. O que nos frustra e o que deixa, eu acho que o eleitor muito fulo da vida é, sai um decreto e o decreto fala que poderão haver exceções. Esse decreto de vedação das contratações, ele é de 2 de setembro. No dia 3 de setembro, no Diário Oficial, o IMESC chamou o Executivo Público. Então, assim, se abre exceção para um, deveria abrir para todos. E por que não nós, que já inclusive escolhemos a vaga? A Secretaria da Educação se pronunciou que ela estava precisando de 32 executivos públicos na ocasião. E esses funcionários devem estar fazendo falta. E por que não chamar? Por que não nomear? A ideia é que ao menos quem já foi aprovado consiga exercer a função no cargo. Esse decreto é um decreto perverso, nefasto, inconstitucional, que ele afronta a legislação, porque as pessoas foram aprovadas nos concursos públicos, elas têm a expectativa de direitos e a legislação não está sendo cumprida. Então esse decreto, inclusive eu apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo, revogando, anulando esse decreto 61466 de 2015. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo bom, com sol, entre nuvens. A máxima fica nos 31 graus. São José do Rio Preto, a sexta-feira, vai ser de tempo bom e ensolarado. A máxima chega aos 34 graus. Mogi das Cruzes, tempo com sol entre nuvens. A máxima fica nos 33 graus. Piracicaba, sexta-feira, vai ser de tempo bom. Os termômetros marcam 31 graus. CPI das Santas Casas já tem o relatório final dos trabalhos de investigação. Os detalhes você vai ver depois do intervalo. Até já. E a Comissão Parlamentar de Inquérito se reuniu para apresentar, discutir e votar o relatório final dos trabalhos de investigação das Santas Casas do Estado de São Paulo. A CPI foi constituída para investigar denúncias sobre a situação das instituições do Estado que, ao longo do tempo, vem sofrendo com a falta de recursos e a má gestão das Santas Casas. A maior e mais importante do país, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, classificada como hospital de ensino, reconhecida nacionalmente pelo desenvolvimento de pesquisas técnico-científicas, passa por uma das maiores crises financeiras desde a sua fundação há mais de 4 séculos. O relatório final sobre as investigações foi votado e aprovado pela comissão. O deputado Afonso Lobato, relator da CPI, citou alguns pontos importantes para serem analisados. O primeiro ponto que eu elenquei foi a questão do subfinanciamento e a necessidade, então, de um auxílio urgente de custeio a esses equipamentos que forem, de fato, referência para determinada região. O segundo ponto, na verdade, a necessidade de qualificar a gestão, não somente das Santas Casas, mas a questão dos médicos, a questão das secretarias municipais de saúde. Por fim, tratamos também da questão da judicialização da saúde. Para o presidente da CPI, deputado Ed Thomas, do PSD, o tempo foi curto. Por isso, foi criada uma subcomissão dentro da Comissão de Saúde para continuar o trabalho de fiscalização das Santas Casas.
Essa subcomissão foi criada para visitar as Santas Casas no estado de São Paulo, receber as Santas Casas na Assembleia Legislativa, ouvir as Santas Casas, ouvir as reivindicações e buscar a solução. 30 mil empregos em todo o Brasil estão ameaçados com a medida tomada pelo governo que desobrigou o uso do extintor de incêndio em carros de passeio e caminhonetes. O uso do equipamento de segurança passou a ser opcional após decisão do Conselho Nacional de Trânsito. Ou seja, agora compra o extintor quem achar que deve comprar, como acontece nos países europeus e nos Estados Unidos. A obrigatoriedade, que durou 45 anos no Brasil, acabou de uma hora para outra, deixando muitas dúvidas no ar entre os especialistas. Não justifica, de hipótese alguma, tirar a obrigatoriedade do extintor. Isso é péssimo para o consumidor, é péssimo para os fabricantes, é péssimo para toda a cadeia produtiva, é péssimo para o país. Fica a pergunta, se os fabricantes estão com prejuízo, os fornecedores estão hoje com mais de 3 milhões de extintores em estoque, os consumidores compraram e o próprio governo está perdendo na arrecadação, a quem interessa essa decisão? Como a decisão foi tomada de repente, as fábricas estão com os equipamentos encalhados. Logo, pararam a produção. E os funcionários, que ainda não perderam o emprego, estão com medo. A gente espera sair vitorioso, porque senão são 850 demissões. Hoje nós estamos aqui, não só nós, tem várias empresas, e estamos aí procurando aí uma ajuda aí. Vamos ver se o Legislativo vem com a gente para estar dando uma força, porque a nossa situação não é fácil, cada dia está sendo pior. Com menos sorte, trabalhadores diretos das fábricas, fornecedores e distribuidores já estão sendo dispensados pelas empresas. 30% dos funcionários já está em aviso prévio e outros estão de férias. Estamos aguardando alguma novidade para ver o que a gente toma para os próximos meses esses que voltarão de férias. Representantes da cadeia do setor estiveram na Assembleia Legislativa para uma reunião. Vieram pedir o apoio do deputado Marcos Neves, do PV. No encontro, a Abrávia, Associação Brasileira de Vistoriadores e Distribuidores de Extintores, apresentou as armas jurídicas que resolveu lançar mão para combater a decisão do CONTRAN, uma ação popular e uma ação civil pública. São duas ações distintas, porém em duas vias legais distintas. A suspensão é um pedido judicial para as duas ações, tanto a civil quanto a ação popular. A questão da sustação é um ato do parlamento e assim foi feito. Se houver a sustação, obviamente, antes da decisão judicial ali de sexta-feira, que a gente aguarda em Curitiba, aí, em tese, o pedido a liminar estaria, digamos assim, perde-se objeto em relação a este fato, mas continuaria em relação às indenizações, os prejuízos experimentados por todos que a Abrávia representa. O deputado Marcos Neves destacou que o fim da exigência do extintor automotivo aconteceu sem que o setor fosse consultado sobre a decisão e disse como pretende ser o seu apoio. Nós precisamos tomar algumas medidas com coerência, né, e com planejamento. Se realmente tivesse que ser tomada essa medida, não seria desta forma. Acho que teria que ter tido planejamento ou achado um caminho para compensar esta perda. Quer dizer, a gente precisa realmente ajudar essas pessoas e nós estamos aqui à disposição para ajudá-los. Bom, segundo o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, os carros atuais possuem tecnologia com maior segurança contra incêndio. E o despreparo para o uso do extintor poderia causar mais perigo para os motoristas. Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens. Faz calor, a máxima chega aos 32 graus. Bauru, a sexta-feira vai ser de tempo bom. Temperatura máxima chega aos 31 graus. Em Limeira, tempo com sol entre nuvens, faz calor. A máxima é de 33 graus. Marília, a previsão do tempo para sexta-feira, amanhã, é de tempo bom e calor. Temperatura máxima chega aos 32 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá!